Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos meditar aqui numa palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 15. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Amados irmãos, Deus nos traz uma palavra aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui a respeito, irmãos, da maneira como nós devemos nos comportar diante da palavra de Deus. A maneira como Deus ele tem falado conosco nesses últimos dias, a maneira como Deus fala com o seu povo. Deus ele fala com o seu povo através da sua palavra. Através da palavra do Senhor é a maneira como Deus ele tem falado com a sua igreja. E Deus nos traz aqui esta mensagem. Uma mensagem aqui, irmãos, de exortação para nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos permanecido desta maneira diante da vontade de Deus, diante da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas elas têm permanecido com o seu coração duro. Elas não aceitam ser exortadas, elas não aceitam ser repreendidas pela palavra de Deus. O coração das pessoas está endurecido. O coração das pessoas, irmão, está entorpecido com as coisas deste mundo e não tem ouvido aquilo que Deus tem falado, não tem ouvido aquilo que Deus tem dito na sua palavra. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus trazendo aqui esta mensagem. Jesus está falando aqui a respeito, irmãos, a respeito de religiosos. Os religiosos a qual o Senhor enfrentou em sua época. E ali se cumpre a profecia do profeta Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Muitas pessoas, meu irmão, têm permanecido com o seu coração fechado para aquilo que Deus tem falado. Muitas pessoas têm permanecido, irmãos, inertes, têm permanecido de uma maneira nécia, têm permanecido de uma maneira tola diante daquilo que Deus tem falado, diante daquilo que Deus tem trazido através da sua palavra. Deus tem exortado, meu irmão, este país, Deus tem exortado, meu irmão, os pastores, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, para tentarem de uma maneira diligente para aquilo que diz a palavra de Deus, para aquilo que diz a Sagrada Escritura, aquilo que Deus, meu irmão, Ele fala através da sua palavra. Muitas pessoas não têm dado ouvido, muitas pessoas não têm permanecido na vontade de Deus, muitas pessoas têm sido rebeldes, muitas pessoas têm permanecido, irmãos, com seus corações endurecidos, permanecidos ali, irmãos, sem dar ouvido à voz de Deus, sem dar ouvido à voz do Senhor. E aí, irmãos, chega um momento que Deus ele levanta homens, Deus ele levanta mulheres, Deus ele levanta os seus servos, irmãos, para repreender, Deus ele levanta os seus servos para avisar, para falar a sua vontade, para expressar ali o seu querer na vida daquela pessoa. E muitas vezes, irmãos, as pessoas elas não têm dado ouvido àquilo que Deus tem falado. As pessoas não têm obedecido aquilo que Deus tem mandado. Eu quero trazer aqui nesta noite, meu irmão, um exemplo de um homem que tinha o Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas ali diante, meu irmão, da sua condição ali de não querer ouvir, de não querer obedecer ali a palavra de Deus, chegou ao ponto, meu irmão, de Deus o rejeitar, de Deus ali, irmãos, tirar a presença do seu Espírito da vida daquele homem.
E eu estou falando, irmãos, a respeito de Saul, o rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Olha só, irmãos, a situação desse homem. Esse homem ali, irmãos, que foi escolhido por Deus para governar a nação de Israel. Esse homem ali, que foi incumbido pelo Senhor ali, de cuidar ali do povo de Deus. Deus, ele deu ali a Saul a presença do seu espírito. Porém, Saul ali, de uma maneira ali louca, Saul ali de uma maneira nécia, ele acabou ali, irmãos, fazendo algo que não devia. Ele acabou ali se colocando ali no lugar do profeta, no lugar do sacerdote ali, e aquilo que ele não podia fazer, ele acabou fazendo. Ele acabou ali oferecendo holocausto, ele acabou ali oferecendo ali sacrifício diante do Senhor. E a partir do momento que Samuel, ele chega e vai ao encontro de Saul, ele pergunta para Saul: O que fizeste, Saul? E ali Saul, ele diz para Samuel: Olha, Samuel, como tu estavas demorando a vir, eu mesmo peguei ali as ofertas e ofereci ali em holocausto ao Senhor. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teu Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, diante disso, agora não subsistirá mais o teu reino. E o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto você, Saul, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vemos, meu irmão, aí o que significa agir, irmãos, fora da vontade de Deus. O que significa, irmãos, ali quando uma pessoa, ela não dá ouvido àquilo que Deus tem falado. Ela não tem obedecido ali os mandamentos. Ela não tem obedecido ali a palavra do Senhor. Tem agido conforme o seu coração. Tem agido conforme ali a sua mente. Saul, irmãos, nesta circunstância, ele não poderia ali oferecer o holocausto, porque somente o profeta, somente ali Samuel poderia oferecer o holocausto a Deus, e ali Deus assim daria vitória à nação de Israel. Saul ali desobedeceu ali os mandamentos, agindo ali de uma maneira nécia, agindo ali de uma maneira louca, acabou ali se colocando ali à frente ali do sacerdote, porque Samuel também, além de profeta, ele era o sacerdote, ele era aquele que oferecia os holocaustos, aquele que oferecia ali os sacrifícios ao Senhor, em benefício da nação de Israel. Samuel, meu irmão, agindo ali de uma maneira que desagradara o coração de Deus. Deus ali naquele dia, Deus iria confirmar ali o reino de Samuel sobre Israel para sempre. Mas diante daquela circunstância, diante daquela situação, o Senhor ali, ele se arrependeu. O Senhor ali, ele tirou ali o reino de Saul. E ali o Senhor, a partir daquele momento, ele começou a buscar para si um homem segundo o seu coração. Um homem ali que obedecesse e que guardasse ali a sua palavra. Louvado seja Deus.
Mas nós vemos, irmãos, ali, que Saul ali, Deus lhe dá mais uma chance a ele. Passado ali aquele acontecimento, Saul ali dá mais uma chance. Deus ele dá mais uma chance a Saul. No capítulo 5 de 1 Samuel, Deus ordena ali, através ali do profeta, que passa ali uma mensagem a Saul, que era para que Saul ali fosse e destruísse todo o povo amalequitas, destruísse ali toda aquela nação, desde ali o homem mais velho até a mulher, até os meninos ali de peito, dos bodes, as ovelhas, todos os animais ali, segundo a vontade de Deus, era para serem destruídos. E então Saul, diz a palavra, ele convocou o seu povo, e ali ele chegando à cidade, ele entrou ali em emboscada contra Amaleque. E versículo 7 diz que Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, defronte do Egito. Porém, Saul, ele perdoou ali Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quisera destruir totalmente. Neste momento, meus irmãos, Deus estava contemplando ali aquilo que Saul tinha feito. E ali, no momento, ali à noite, Deus ele vai a Samuel e conta ali para Samuel aquilo. Samuel ainda não tinha visto o que tinha acontecido, mas Deus vai lá e Deus conversa ali com o seu profeta. Deus ali revela a Samuel a intenção ali nécia de Saul, a desobediência de Saul. E no outro dia, o Senhor vem através de Samuel e diz a Saul: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A palavra de Deus, irmãos, diz que Samuel ele ficou triste, que Samuel ali, ele passou ali a noite toda clamando ao Senhor. E ali, meu irmão, no dia seguinte, Samuel chegando ali diante de Saul, e traz ali uma repreensão diante daquele rei. Saul ali, meu irmão, ele fica atento às palavras do profeta, e ali disse o Senhor através da boca de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. E ali, irmãos, a partir daquele momento, Deus ele retira o seu espírito da vida de Saul. E é esse, irmãos, o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, meu irmão, não têm dado ouvido àquilo que Deus tem falado. Muitas pessoas não têm dado ouvido aos mandamentos do Senhor. Deus tem pedido para que as pessoas venham renunciar suas vidas. Deus tem pedido para as pessoas realizar a sua obra, pregar a sua palavra, mas muitos não têm dado ouvido. Muitos têm agido assim como Saul, muitos têm feito ali a obra de Deus pela metade, obedecendo a palavra de Deus apenas pela metade. Mas eu quero trazer esta noite, esta palavra que o Espírito Santo me traz do meu coração, para todos vocês que estão ouvindo esta mensagem. Você precisa dar ouvido à voz de Deus, você precisa obedecer aquilo que Deus tem dito a você, porque senão, meu irmão, senão, minha irmã, Deus ele vai retirar ali a presença do Espírito dele da sua vida.
Deus ele tem exortado. Deus ele tem exortado esses pastores do Brasil. Deus ele tem exortado esses falsos profetas que têm ali proferido palavras, têm proferido ali heresias, coisas ali do seu próprio ventre. Pessoas ali que estão sendo ali ludibriadas com falsas promessas de prosperidade. Ali pessoas que estão sendo enganadas ali, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não tem sido pregada. A palavra de Deus, ela não tem sido anunciada. E Deus, diante disso, Deus ele já rejeitou muitas pessoas. Deus ele tem rejeitado muitas pessoas que têm permanecido ali, assim como Jesus disse, com seus corações ali duros, com seus corações endurecidos. Pessoas, meu irmão, que Deus tem falado, Deus tem pedido para que venha ali abandonar ali aquele pecado, abandonar ali aquela prática de vida. E eles não têm obedecido, e eles não têm dado ouvido à voz do Senhor. E o Senhor nesta noite, Ele nos traz esta palavra. Uma palavra, meu irmão, de exortação, uma palavra de profunda repreensão diante do Senhor. Nós estamos vivendo em tempo, irmãos, onde este país ele tem que se dobrar diante do Senhor e clamar por misericórdia, e clamar ali pela remissão, pelo perdão dos pecados. Mas esta mensagem ela não tem sido pregada, esta mensagem ela não tem sido trazida para o povo. Nós vemos, irmãos, pastores, nós vemos, irmãos, homens que se intitulam de Deus, trazendo ali palavras apenas ali de bênção, palavras apenas ali de vitória. Eu quero dizer algo para você. Nós estamos, meu irmão, num tempo em que não vai haver vitória nenhuma. É tempo do povo, irmão, se vestir de pano de saco e cinza. É tempo do povo, irmão, dobrar os joelhos e orar, e pedir a misericórdia, e pedir a clemência de Deus, porque muitos já estão sendo rejeitados, muitos já estão sendo ali reprovados pelo Senhor. Muitos estão agindo de uma maneira, irmãos, louca. Muitos têm agido de uma maneira nécia. Você que está ouvindo esta mensagem, por quantas vezes Deus falou com você, por quantas vezes Deus pediu para que você renuncie à sua vida, para que você deixe as coisas seculares de lado, para que você se volte para o Senhor, para que você se volte, irmão, ali, irmã, para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Almas estão morrendo, vidas estão indo ao inferno. E você tem permanecido, você tem se desligado das coisas de Deus, você tem permanecido de uma maneira ali, distante da vontade do Senhor. Você não tem dado ouvido, você tem obedecido apenas ali aquilo que você acha que é bom. Só que Deus, meu irmão, Ele tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Deus não está preocupado, irmãos, com sacrifícios. Deus não está preocupado com holocaustos. Deus, Ele procura um homem, uma mulher, segundo o seu coração, que obedeça a sua palavra e que faça a sua vontade, sendo aqui manifestada nesta geração, esta geração depravada, esta geração maligna que está permeando a face desta terra. E neste momento, Deus Ele tem falado com pessoas. Deus Ele tem pedido para você, você sabe, você que está ouvindo esta mensagem. Deus Ele tem pedido para que você abandone aquele pecado. Deus Ele tem pedido para que você saia da roda dos escarnecedores. Deus Ele tem tocado no seu coração para que você não venha andar com aquelas pessoas não são pessoas ali confiáveis, não são pessoas ali que vai edificar a sua vida. E você tem se ajuntado. A palavra de Deus diz que concórdia há entre Cristo e Belial, que concórdia há entre o injusto e o justo, entre o infiel e o fiel.
Nós temos, irmãos, que dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos dar ouvido. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 3, versículo de número 16. A palavra de Deus diz assim: sucedeu que ao final de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a minha palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as tuas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Olha só, irmãos, Deus ele levantou este homem de Deus chamado Ezequiel. Ezequiel ele teve um ministério profético. Ezequiel ele teve um ministério, um dos ministérios mais duros que Deus ele pode dar na vida de uma pessoa. O ministério onde aquelas palavras que Deus proferisse, Ezequiel ali ele era obrigado a ouvir a palavra e avisar ali ao povo, avisar ali os ímpios acerca dos seus maus caminhos, avisar ali os pecadores acerca de seus pecados, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo viesse a se converter diante do Senhor. Mas se aquelas pessoas elas não fossem avisadas ali por Ezequiel, se o povo ali que estava em pecado, se o povo ali que estava em rebelião não fosse avisado por Ezequiel, e eles ali perecessem, e eles ali morressem, Deus iria cobrar das mãos do profeta o sangue daquelas vidas. Esta mensagem, irmãos, é uma mensagem para nós nesta noite. Deus, assim como Deus levantou Ezequiel e colocou Ezequiel como um atalaia em Israel, Deus ele está levantando nesta última hora homens e mulheres também, escolhidos pelo Senhor para serem atalaias. Homens e mulheres que não têm medo, meu irmão, de falar a verdade. Homens e mulheres que não têm compromisso com o homem, mas têm compromisso com o seu Deus, têm compromisso com a mensagem do Evangelho, têm compromisso com a palavra do Senhor, não estão preocupados se as pessoas irão gostar, se irão aceitar a mensagem, mas estão ali, preocupadas ali apenas em fazer a vontade de Deus, em pregar o Evangelho da salvação, exortando o povo, exortando esta nação, irmãos, ao arrependimento, as que o povo volte-se para o Senhor, para que o povo não venha a perecer. Muitas pessoas hoje, irmãos, muitas pessoas hoje, preste atenção naquilo que Deus está dizendo. Muitas pessoas que se encontram dentro de igrejas estão vivendo uma vida condenada, estão vivendo uma vida distante de Deus, porque tem permanecido com seus corações endurecidos, tem permanecido uma vida na prática do pecado, tem permanecido uma vida na prática da iniquidade. São pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que apenas se tornaram simples religiosos, que têm frequentado ali 1 ou 2 ou até 3 vezes ali por semana os cultos, mas não tem havido ali uma conversão.
São pessoas que estão ali sendo constantemente repreendidas por Deus e não estão ali, irmãos, mudando, não estão ali, irmãos, buscando ali a misericórdia do Senhor, ouvindo as palavras que o Senhor tem trazido, as palavras que o Senhor tem proferido através dos seus servos. Nesta noite, irmãos, Deus ele nos traz esta mensagem, porque Deus ele está procurando. Talvez você que esteja ouvindo esta mensagem, você seja uma pessoa escolhida por Deus para ser um atalaia. Talvez você que está ouvindo esta palavra, você seja uma pessoa por Deus escolhida para ser aquele que vai avisar o ímpio a respeito do seu mau caminho. Então nesta noite, meu irmão, eu peço para você, abra a tua boca e fale aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Obedeça as palavras do Senhor, fale aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mandando, exorte, corrija, com a longanimidade e doutrina do Evangelho, pregue a palavra, diga para que o povo venha se arrepender, diga para que os idólatras venham se converter, que abandonem ali os seus ídolos inúteis e se voltem para a presença de Deus, para o Deus vivo e verdadeiro, para o único que pode salvar. Repreenda os falsos profetas, repreenda os hereges, aqueles que têm ali disseminado ali a falsa doutrina, disseminado ali a falsa mensagem ali, trazendo ali no coração das pessoas, trazendo ali no coração daqueles que têm ouvido essas mensagens ali uma falsa sensação de segurança. Deus ele conta com você nesta noite, meu irmão. Deus ele conta com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele conta para que você venha obedecer à voz de Deus, para que você venha trazer as palavras do Senhor. É essa mensagem, meu irmão, que Deus colocou no meu coração para trazer ao povo nesta noite. E o Senhor, ele traz mais um versículo aqui para a nossa meditação. Ezequiel 3, versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a boca. E lhe dirás, assim diz o Senhor, quer ouvir, ouça, quem ouvir, deixe, porque cada rebelde são eles. Que nesta noite, meu irmão, você possa dar ouvido àquilo que Deus ele tem falado. Que você possa obedecer aqui os mandamentos do Senhor. Não seja, meu irmão, não seja louco, não seja nécio. Obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Não faça como Saul. Não faça ali, obedeça ali apenas pela metade, apenas por uma parte. Mas seja ali obediente em todo aquilo que Deus tem trazido para a sua vida. Que você possa nesta noite meditar nesta mensagem. Que você possa nesta noite meditar nesta palavra, meu irmão e minha irmã. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que você venha ser a boca de Deus nesta terra. Que você venha ser aquela pessoa que venha fazer a diferença neste mundo. Este mundo onde as igrejas estão apóstatas. Onde as igrejas, na sua quase totalidade, estão desviadas da vontade de Deus. Estão desviadas do evangelho da salvação. Que Deus possa nesta noite, que Deus possa nesta última hora, verdadeiros profetas da última hora, pessoas que venham ser a boca de Deus neste tempo, pessoas que venham exortar todas estas nações ao arrependimento, que não tenham medo de proferir as palavras do Senhor, que não tenham medo ali de proferir as palavras de Deus, que sejam ali pessoas ali, irmãos, que venham fazer a vontade do Senhor e venham obedecer a Ele, porque esta é a vontade. É assim que Deus ele tem procurado nesta última hora. Deus ele tem olhado para esta terra e ele não tem encontrado. Ele não tem encontrado pessoas disponíveis. Ele não tem encontrado pessoas segundo o seu coração para fazer valer a sua vontade, pessoas que obedeçam a sua palavra.
Que nesta noite, meu irmão, que nesta noite, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem falado. Que você possa renunciar à sua vida. Que você deixe as coisas seculares de lado e venha se esforçar ali. Venha ali se esforçar nas coisas do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que nesta noite você possa ouvir esta palavra. E que esta palavra ela venha trazer um despertamento para a sua vida. E assim, meu irmão, eu encerro esta mensagem. E assim, meu irmão, eu encerro esta palavra. Que você possa, meu irmão. Que você possa, minha irmã, fazer a vontade de Deus. E ali a presença do Senhor estará sempre na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.